Tudo bem, pessoal? Como vai? A gente vai começar a falar aqui sobre o tema de hoje, né? Vai ser sobre a parte de ética. Depois vamos falar sobre a resiliência nas empresas, né? Principalmente no ambiente empreendedor, né? E depois a gente vai falar sobre negociação, tá? Então, vamos começar aí o nosso tema de hoje, tá? Então, hoje estaremos aí trabalhando com a parte de ética, resiliência emocional, né? E a parte de negociação, tá? Bom, a ideia, pessoal, é importante que vocês entendam que essa parte mais soft, ela é bastante importante dentro das corporações, desde grandes empresas, claro, até as startups. Essa parte de mais soft, né? Ela tem um papel bastante importante, tá? Normalmente, a gente classifica isso como a gente separa, né, de uma forma mais genérica entre os hard skills e os soft skills, né? De fato, é utilizada essa terminologia, né? E esse soft skill não tem a ver apenas com a resiliência, mas tem a ver com vários outros aspectos ligados à própria interação, às habilidades sociais do funcionário, do colaborador, do empreendedor, tá? E essas habilidades podem ser diversas, né? A resiliência é uma delas, o comportamento ético, moral, também, de certa forma, não deixa de ser um soft skill, tá? A própria capacidade de negociação também é considerado como um soft skill, tá? E hoje em dia a gente tem percebido cada vez com mais intensidade, que os soft skills são extremamente importantes, tá? Bom, aqui a gente pode ver três videozinhos bem interessantes sobre esses temas. Recomendo que vocês vejam depois, tá? E bom, iniciando aqui o nosso tema sobre a ética propriamente dito, é importante que a gente faça uma separação aqui entre a parte moral, de fato, e a parte ética, entre a moral e a ética, que são coisas distintas, tá? Muitas vezes a gente imagina que são a mesma coisa, mas não são, tá? Moral, pessoal, ele tem muito mais a ver com um conjunto de regras, recomendações, bons costumes, de um determinado local, de uma determinada cultura, de uma região, de um país, né? Então, o que é moral é extremamente relativo da onde você está usando como referência, né? Então, um comportamento ele pode ser moral de acordo com um certo grupo de pessoas, ou uma certa região, ou da mesma forma não ser em outras regiões, tá? Ou outros povos. É muito comum a gente associar a moral a um país ou a um estado, né? A uma região, mas ele tem muito mais a ver com questões culturais mesmo. Claro que tem a ver com o local também, né? Mas ele pode ter muito a ver com, por exemplo, a religião de uma pessoa, tá? Então a gente pode considerar moral, você ter vários, como é que eu posso dizer? Essa questão moral é muito relativa, muito relativizada, né? No caso, por exemplo, para a cultura brasileira, né? É natural, é moral uma pessoa que solteira se relacionar com várias outras pessoas de uma forma sem um compromisso formal. Até aí, isso está dentro da moral, desde que todos concordem, né? É absolutamente natural e moral até. Isso dizendo na sociedade de uma maneira geral, tá? Agora, quando a gente restringe essa nossa concepção dentro de um certo grupo, por exemplo, um grupo cristão, né, um grupo de cristãos, normalmente não é considerado moral ou não está de acordo com a moral de um grupo cristão você se relacionar com várias pessoas, por mais que essas pessoas saibam, por mais que essas pessoas concordem de certa forma, né?
não é tido como um comportamento moral, né? Então, é importante que vocês entendam que o que é moral depende muito da sua referência, depende muito do seu grupo, depende muito da região, tá? Então, é normal que os grupos, regiões, países, cidades, etc., empresas, né, tenham códigos de moral, né, ou padrão moral de um determinado local, né? Então, é importante que seja, como empreendedor, como funcionário, é importante que você observe o código moral da sua instituição, do local onde você esteja, né, para que você não infrinja nada por uma questão, às vezes, de uma moral cultural, uma moral familiar, né? Então é importante que vocês observem. A ética, por outro lado, pessoal, a gente imagina que ético é, de fato, um comportamento altruísta, um comportamento bom ou correto, né? Mas o fundamento da palavra ética não tem tanto a ver com esse conceito em si, né? A ética em si, ela é uma reflexão, é uma avaliação sobre os comportamentos dos seres humanos, né? Então, a ética, acima de tudo, ela nos convida a pensar naquilo que é bom ou ruim, aquilo que é correto ou errado, né? Então, ela traz ferramentas e traz discussões no sentido de observarmos, de fato, o que é correto, o que não é. Então, a ética tem um pouquinho esse fundamento, né? Os pais da ética são lá da Grécia Antiga, né? São notadamente Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, a ética ela vem do fundamento da palavra ethos, né? Que é lugar acostumado, né? E normalmente ela tem uma associação, uma disposição nobre, né? Assim como ela tem a ver com a parte interior dos animais, né? O ser íntimo dos animais. Então, esse ethos, ela tem muito a ver com o seu âmago, o seu interior mesmo, de fato, né? Então, Platão, ele usava esses termos, né? Interconectados e complementares no sentido de caráter e hábitos de vida, né? No sentido de do ethos ser parte integrante, parte interior de você, e um comportamento ético, né? No caso, forma a palavra, né? Éticos, é formado partindo do ethos, que seria o interior, seria de fato o caráter e hábitos de vida, né? Mais especificamente, moralidade, demonstrando o caráter moral, ou seja, a ação ou o comportamento de acordo com um código moral. E como eu já expliquei, isso varia de local, cidade, região, cultura, religião, etc. Então, o agir eticamente, ele tem muito mais a ver com a questão, de fato, ela pode ser, esse agir ético ele pode ser variado, né? Tem várias situações em que algo ético pode ou não ser, uma avaliação ética pode ou não ser positiva, né? Depende muito do código moral que está ali associado, tá? Então, Sócrates, Platão e Aristóteles foram os pais desse pensamento ético, né? E, bom, é natural que a gente imagine que a ética por si só ela se sustenta, e de fato se sustenta atualmente, mas lá na Grécia Antiga, a ética era tratado como uma parte integrante da política, ou algo complementar à política, né? Que é o estudo do poder, do governo, né? Da gestão de uma cidade, né? Que é a gestão, né? Organização da gestão, organização do povo, né? Então, hoje a gente consegue ver a ética separada da política, mas na Grécia Antiga ela era tida como uma ciência praticamente complementar, associada, né? Então, assim, o Aristóteles tinha essa frase, né? Embora seja desejável fazer o bem para um indivíduo só, dentro de um comportamento ético, né? É mais nobre e mais divino fazê-lo para uma nação ou para uma cidade. No sentido aqui em que se pensa num todo,
né, como um político, como um gestor, como alguém que está desenvolvendo práticas e atividades ali visando o bem comum da população de uma cidade, por exemplo. Tá? Então, por isso que lá na Grécia Antiga, a ética ela estava diretamente associada à política. Né? Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que isso não estava necessariamente um contido dentro do outro, porém, a ética até hoje ela faz parte da política, claro, até hoje ela, ela, ela está associada à política, mas ela não se sustenta apenas com a política, né? Existem, inclusive, vários tipos de ética, ética biológica, ética profissional, ética empreendedora, né? Ética religiosa, né? E uma série de outras éticas, inclusive. Bom, a ética na política, a gente tem uns pontos interessantes aqui. Aristóteles entendia a ética e a política como irmãs siamesas, uma ligada à outra. Ética seria a teoria para a política e a política, teoricamente, seria a prática da ética. Isso segundo Aristóteles, né? Todos, indistintamente, necessitam de ambas para a realização do bem comum na sociedade. Essa era a visão uma visão aristotélica, né? Porém, tinha-se a visão ética na Grécia Antiga, ela não necessariamente ela destoa do que a gente conhece como ética, né, a própria análise e tudo mais, mas ela tinha contornos mais puritanos ou contornos mais idealistas do que a ética atualmente, de certa forma. Né? Antigamente você tinha ali uma, uma associatividade ao fazer o bem de uma forma geral, né? E conforme as sociedades foram se organizando de formas mais complexas, foram surgindo mais conflitos, estruturas de poder muito mais sofisticadas e complexas, essa ética passou a sofrer outras influências, né? Aqui a gente pode tomar até como um exemplo o livro O Príncipe, né? Do Nicolai Maquiavel, né? E esse livro ele postula uma ética, ele traz uma ética que é extremamente, eu diria até bastante conflitante com a ética da Grécia Antiga, porque é uma ética que visa muito mais os resultados, ou visa muito mais atingimento de metas do que algo auto-justificado ou auto-centrado em si próprio, no caso, né? Então, a gente percebe aqui até um esboçozinho, um mapa mental do, do livro do Príncipe, né, o livro de Maquiavel. Basicamente, ele traz o seguinte, que os fins justificam os meios, né? Em nenhum momento no livro está escrito isso, né? Mas a conclusão geral, a obra traz essa conclusão, de certa forma, né? E ele trata o livro, né? O Príncipe, ele trata como um compêndio, como uma junção de recomendações e estratagemas, né? Para que, voltado para o poder, ou seja, voltado para um hipotético príncipe, né? Se manter no poder. Então, esse livro, ele trata sobre muita coisa sobre política e a ética nessa política, né? Então, os fins justificam os meios, é uma das conclusões do livro. Um Estado forte não é guiado pela ética ou pela moral, necessariamente. O poder político nasce da maldade. Isso aqui são conclusões, de certa forma, do Príncipe, né, do livro do Maquiavel. Você tem um saber, uma motivação interna, que seria esse virto, né? E seria se adaptar às novidades políticas, se mantendo no poder acima de tudo, né? A manutenção do poder, ele se torna o virto, né? Se torna o propósito de vida do governante, né? E a sorte, o objetivo alcançável, normalmente, são acontecimentos que
mantenham essa trajetória, na verdade, né? Que vão gerar, na verdade, um atingimento de uma certa posição ou atingimento de uma certa de um certo status. Isso seria a fortuna, né? De certa forma, eventos ligados à sorte ou a eventos que são ligados ao acaso, de certa forma, juntamente com o atuar do virtuo, né? Mas sempre buscando uma manutenção do poder ou um atingimento do poder, né? A gente tem como conclusão que basicamente o ser humano quer obter o máximo de recursos, poder, dinheiro, posses, etc., influência, né? Com o menor esforço possível. Essa seria a tendência do ser humano. E para você atingir isso, quais são as necessidades, quais são ações necessárias como líder, como gestor, né? Ser cruel, ser temido, né? Maquiavel, ele diz que existem duas formas de você se manter no poder, que é pelo amor, porque todos te amem, né? Pelo fato das pessoas te amarem, ou pelas pessoas te temerem, né? Terem temor de você. Então, Maquiavel diz no livro, várias vezes, inclusive, que é muito melhor, é muito mais confiável que as pessoas tenham medo de você do que as pessoas te amem, né? Então, você, para ser um líder, um bom líder, você tem que fazer as pessoas te temer. Fazer o mal de uma vez e o bem aos poucos, ou seja, implementar medidas duras de forma rápida, né, de forma efetiva, de forma ágil, né, e entregar ao povo sempre migalhas para que o povo não se revolte, né, se manter no poder a todo custo. Isso aqui, de certa forma, tem muito a ver com aquela política de Roma, né, do pão e circo, de certa forma, né. A moral pública se tornar o que as pessoas querem, né? E isso seria uma forma também de você se manter no poder, né? Ou seja, você fazer de tudo para você passar uma imagem, né, do que o povo gostaria, do que o povo quer ver ou ser enganado, no caso. Então, como vocês podem imaginar, isso tudo aqui foi um contraponto enorme à ética mais puritana, mais romântica, digamos assim, até da Grécia Antiga, né? Então, Maquiavel trouxe um conceito de ética, ele passou a relativizar mais as coisas, né? A própria ética em si, como ela é um estudo desses comportamentos, etc., não dá para a gente dizer que isso não é ético, é ou não é ético, né? Mas Maquiavel trouxe um ponto de vista mais realista, como ele mesmo fala, né? Ele diz que a ética puritana, ou ética grega antiga, é impossível você ser um líder, é impossível você governar, é impossível você se manter no poder sendo puritano, ou sendo ético ao extremo, né? Então, por isso, ele defende que não pode ser utilizado o código de ética e moral, ele tem que ser extremamente flexível para você se manter no poder. Nas décadas nos séculos mais recentes, né, a gente vem a chegar no que é conhecido hoje como ética moderna, né? E a ética moderna ela traz dois pontos importantes, né? Que seria a ética utilitarista, que ela está muito mais associada ao próprio Maquiavel. Então é uma ética muito mais relativística ou utilitarista no sentido de que ela permite muitas coisas visando uma utilidade para quem está fazendo essa análise, né? Então, por exemplo, perguntas muito simples como mentir é ético dentro de um contexto, segundo a ética utilitarista, ela, de certa forma, ela sim correto, dependendo do cenário, dependendo do objetivo, ela é útil, ela é correta. A mentira, o engano, o roubo, o assassinato, tudo isso dentro do ponto de vista da ética utilitarista pode ser correto, pode ser louvável, né? Tudo é uma questão de análise sobre
os benefícios que são gerados com aquela ação. Então, a ética utilitarista, ela usa uma espécie de um cálculo utilitarista, uma equação utilitarista, onde você calcula de um lado ou de outro, né? Você calcula a quantidade de benefícios e a quantidade de malefícios gerados por uma determinada ação. Nesse ponto de vista, faz muito sentido a gente destruir florestas e colocar lá uma cidade, ou colocar uma madeireira, né? Porque, do ponto de vista, eu vou estar matando alguns milhares de índios, né? Vou estar acabando com a fauna, etc., mas eu vou estar gerando ali emprego para milhares de pessoas, talvez mais do que os índios que foram mortos. Então, pela ética utilitarista, de certa forma, isso está correto. Então, a ética utilitarista ela é bastante perigosa, mas ela é utilizada até os dias de hoje. Tá? Vocês vão observar em vários ambientes, não só ambientes políticos, mas ambientes profissionais mesmo, que muitas vezes existem pessoas que tentam justificar suas ações de acordo com uma ética utilitarista. Tá? Isso é muito perigoso, porque a ética utilitarista ela anda de mãos dadas com o oportunismo, anda de mãos dadas com comportamentos que ferem um código moral de um grupo, ou de uma região, ou de uma cidade, ou de um estado. Né? Então, mas isso aqui é o que a gente chama de política realista, de certa forma, né? Muito mais associado com Maquiavel. Por outro lado, na mesma época, surgiu um contraponto à ética, utilitarista, que é a ética universalista, defendida muito, ou melhor, foi defendida por Kant, né? E o Kant ele tinha basicamente uma afirmação que era o seguinte: a ética ela não pode depender, ou uma avaliação ética no caso, né? Ela não pode depender de elementos externos nenhum para ser avaliada ou para ser concluída. Ou seja, a ética de Kant ela é uma ética em que um comportamento ou uma ação ela deve ser avaliada pela ação em si, independente do resultado, independente do objetivo, ela tem que ser avaliada em si. Então, pela ética de Kant, uma mentira errada, um assassinato errado, um comportamento, um roubo, qualquer comportamento dessa forma é tido como algo errado. Por mais que a gente justifique que a mentira foi para proteger alguém, ou a mentira foi ou o assassinato foi para proteger alguém, o Kant ele sempre dizia que você sempre vai achar uma forma de fazer a coisa correta, né? E você não precisa se usar de artifícios como mentira, assassinato, roubos, etc., para você fazer aquilo que é correto, né? Kant, inclusive, ele tinha uma associação muito grande com a própria natureza, como as coisas acontecem na natureza. Então, ele era extremamente crítico aos seus opositores, que eram os pesquisadores, né, os pensadores da ética utilitarista. Então, a gente tem esses dois tipos, tá, pessoal? E a sociedade, hoje, ela é permeada pelas duas formas de ética, né? Então, cabe a nós, de certa forma, escolher para qual lado a gente vai puxar mais, ou qual lado a gente vai tender mais, né? Nas corporações, as ações antiéticas, elas são normalmente ligadas a assédio moral, né? Comunicação hostil, em que um ou mais indivíduos coagem uma pessoa de tal forma que esta é levada a uma posição de fraqueza psicológica, né? O próprio bullying, de certa forma, está ligado a esse assédio, né? Existem várias formas de assédio, além desse assédio moral, né? O assédio sexual e assédio psicológico, abuso, né? Tem várias formas. Hoje, com a internet, então, essas formas de assédio se tornaram extremamente sofisticadas e criativas, né? Na rede e tudo mais. A gente tem aí a manutenção do sentimento de inveja, ele é um comportamento antiético, né? O desejo de possuir o bem de outrem, ou ainda com pesar, desgosto ante a propriedade alheia. No caso, quando você se comporta de uma forma negativa,
ou você manifesta um desejo de que aquela pessoa se dê mal para você se sentir melhor, né? Isso é um comportamento antiético. A mentira, né? As deformações intencionais sobre o verdadeiro, né? Elaboradas por alguém que conhece a verdade, ou seja, são difamações que são feitas na empresa, no ambiente corporativo, no ambiente profissional, que visam manipular a opinião externa sobre alguém, que visam denegrir a imagem de um funcionário, de uma pessoa, de uma empresa. Então, campanhas de difamação são problemas comuns e recorrentes, né, como ação antiética. A fofoca, ou, no caso, você espalhar um conhecimento, espalhar um fato da vida de uma pessoa e esse fato vai trazer consequências negativas para a carreira dessa pessoa ou da empresa, né? Isso também é uma ação antiética, né? Que é diferente de denúncias, tá, pessoal? Uma denúncia, ela é algo importante e por mais que ela denigre a imagem de uma pessoa ou de uma corporação, ela, em muitos casos, por si só, a própria palavra denúncia, né? Ela é necessária, né? Quando você percebe que alguém está cometendo uma fraude, um crime, é necessária uma denúncia, tá? Isso não é necessariamente um comportamento antiético, muito pelo contrário, né? Você saber de um crime ou de um comportamento imoral ou um comportamento que prejudique as pessoas e não denunciar, você está agindo com um comportamento antiético, né? As sabotagens são comportamentos antiéticos que ocorrem nas empresas, e as sabotagens ocorrem em vários níveis, entre colegas, entre corporações, entre empresas, né? Entre políticos, né? Então, é algo bastante recorrente na vida profissional. E o próprio lobismo também são comportamentos antiéticos, desde que o lobismo seja feito sem um compromisso de desenvolvimento de um setor ou de um estado, né? O lobismo por si só, o lobismo para enriquecer vendedores e uma empresa, isso também é um comportamento antiético. E as motivações são das mais diversas, né, pessoal? Como vocês podem imaginar, a gente tem motivações para os comportamentos antiéticos, são muitas vezes, quando uma pessoa ela precisa defender ou autoafirmar sua personalidade, quando uma pessoa está com medo de perder o cargo ou o emprego, né, ela precisa fazer isso como uma forma de manutenção do emprego, do encargo. Isso aqui é aplicado a empresas também, tá? Manutenção da posição de mercado também é um motivo de comportamento antiéticos. Uma competição acirrada, acima de um nível saudável. Uma pessoa individualista ou egocêntrica, uma pessoa que não tenha empatia, né, gera problemas antiéticos, assim. Tolerâncias a injustiças, né? Ou seja, quando a corporação ela não pune ou ela incentiva comportamentos que são injustos, como o bullying, né? É muito comum dentro das corporações, supervisores, gerentes e diretores observarem comportamentos injustos ligados a bullying com os funcionários, né? Ou atividades de difamação de outras empresas, outras corporações, outras startups, e essas pessoas em poder de decisão, stakeholders em geral, autoridades, né, em posição de autoridade, não fazem nada, não agem, né? Então, isso incentiva os comportamentos antiéticos, assim como a impunidade, de uma maneira em geral, que está associado com o anterior também, de certa forma. Mas o sentimento da impunidade, o sentimento da não punição, ou da certeza que não vai ter punição, é um dos maiores, eu diria talvez o maior, incentivo e motivação às ações antiéticas nas corporações. Os resultados, o que isso gera, normalmente, né? Isso gera, de fato, depreciação da imagem da organização, quando a organização ela está associada a comportamentos antiéticos a nível empresarial, a nível intergovernamental, assim como gera também depreciação quando a empresa tem a fama de que a saúde interna da empresa, o ambiente não é positivo. É o caso
da empresa Amazon mesmo, que perdeu muito, muito do seu capital, do seu capital de imagem por causa disso, por causa da questão interna dos funcionários, etc., né? O aumento da falta, né, o surgimento de cada vez mais recorrência de faltas no trabalho, perda de qualidade de vida dos funcionários, que afeta diretamente o desempenho, surgimento de doenças funcionais, ou seja, doenças decorrentes do ambiente corporativo, seja doenças físicas ou doenças mentais, né? Um aumento de conflitos internos que diminui a cooperação, cooperatividade e a própria a cooperatividade e a própria produtividade da empresa, e a geração de competições paralelas que normalmente não aumentam o desempenho, tá? Não aumentam a produtividade. Existe toda uma falácia, pessoal, de que a competitividade entre os funcionários, a competitividade interna na empresa é positiva, ela aumenta a produtividade da empresa, etc., mas a gente sabe que tem isso é verdade para algumas corporações, para alguns modelos de negócio muito específicos, e situações e regiões em cidades muito específicas, tá? Na grande maioria, a competição interna, ela não ajuda. Ela gera divisões, ela gera facções, ela gera rivalidades, gera perda de confiança, perda de, de entrosamento do time, né? Então, normalmente, esse aumento de produtividade, ou melhor, o aumento de produtividade associado à competição funciona para muito poucos modelos de negócio, em situações muito específicas e em regiões muito específicas. No geral, não é um bom negócio para a empresa, tá? E aí, para fechar aqui a parte de ética, pessoal, as empresas, para combater todos esses comportamentos antiéticos, as empresas começaram a implementar o que a gente chama de sistemas de compliance, né? Compliance, ele é um termo americano que significa significa to comply, de atingimento, né? No português o mais apropriado seria conformidade, seria mais ou menos sistema de conformidade, né? E o compliance, pessoal, ele tem uma série de funções, né? Uma delas é garantir a ética dentro da empresa. Então, o sistema de compliance, ele prevê estabelecimento de requisitos, criação de políticas, análise e mitigação de riscos, muitas vezes esses riscos associados a comportamentos antiéticos, né? Então, o sistema compliance na empresa, ela faz uma análise e busca mitigar os riscos de funcionários forem pegos, funcionários participarem de esquemas de corrupção, inclusive, tá? Então, há um controle de riscos, né? Há uma mitigação dos riscos para que não haja corrupção, por exemplo, né? Então, existe toda uma análise da boa prática da empresa, né? Existe aqui a parte de controle e incentivo, ou melhor, e monitoramento da própria governança da empresa. Existe toda uma questão de transparência, permitindo auditorias, a adoção e o estabelecimento de regulamentações próprias da empresa, criação de regras e políticas. Então, o compliance, pessoal, ele normalmente está muito associado à questão ética da empresa, é muito chamado de sistemas anticorrupção, né? Mas o compliance, ele tem no coração dele, de fato, a combate à corrupção, o combate à extorsão, o combate a comportamentos antiéticos dentro da empresa e fora da empresa, né? Tem o combate a atividades ilegais, e contratos ilegais com o governo, né, fraudes fiscais. Então, a compliance ela busca combater, estruturar o combate e estruturar ações e normas da empresa para evitar todos esses problemas, tá? Só que não se resume a isso. O compliance, ele faz isso, mas ele cuida também de melhorar os mecanismos de avaliação e melhoria da empresa,
ele está associado diretamente às melhores práticas do mercado, ele está associado a uma melhora de governança na empresa, né? Ela está associada a uma prática de auditoria, a prática de melhor controle e previsão de riscos. Então, o compliance, ele, de certa forma, se iniciou muito essa discussão em cima de anticorrupção, porém, hoje o compliance ele é muito mais abrangente e aborda questões gerenciais, administrativas e estratégicas da empresa, além da questão dos comportamentos éticos. Tá? Esse é o compliance. E é isso, pessoal. Vamos fazer um intervalinho aqui, tá? Depois a gente continua com a parte de resiliência. Muito obrigado, pessoal.